também no streaming, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, tem podcast, logo mais 17 horas tem Plena TV, aonde você estiver, nós vamos estar aí à sua disposição, para você ouvir, para você ver também o programa. De antemão, agradecer a todos que estão participando aqui, interagindo conosco no Facebook, né, e nos ouvindo também. O oferecimento é de... E daqui a pouco a gente vai fazendo as perguntas aí, e inclusive as perguntas do grupo de WhatsApp. O oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Arnaldo, eu volto com você aí, por gentileza, abrindo esse bloco e depois a gente vai encaixando essas perguntas aqui. Isso. Depois, Nogueira, como a gente estava conversando no intervalo, eu estou sem acesso ao grupo e as interações das redes sociais, então deixar com você aí para falar mais sobre essa questão, colocar também o pessoal para falar com o Dr. Arthur. Eu dei uma olhadinha aqui no intervalo no Facebook, vi bastante gente interagindo mesmo, enfim. Mas, doutor Arthur, Nogueira rolou a bola aí no bloco anterior, pandemia, né? Nós não saímos dela em momento nenhum, mas tivemos um momento muito mais grave, inclusive quando conversamos da última vez aqui no programa, quando o Ferreira Machado abriu leitos para pacientes com Covid. Hoje, qual é o panorama do Ferreira Machado em relação à pandemia? A gente viu que recentemente, por exemplo, o Estado suspendeu cirurgias eletivas. O Ferreira também suspendeu cirurgias, ou lá é somente cirurgia de emergência? Como o senhor também hoje é na vice-presidência da Fundação, como que está isso nas outras unidades hospitalares? O que já está impactando com esse avanço da Ômicron aqui na nossa região? Então, na verdade, a pandemia agora ela entrou numa fase diferente, né? A gente chegou a passar 4 meses aqui sem leitos específicos para pacientes Covid. Até mesmo porque, como o nosso CTI, ele é um CTI com 24 quartos isolados, na necessidade de algum paciente que chegasse aqui testando positivo, eu teria como isolá-lo, ele no CTI, naquele quarto em específico. Mas o problema é que realmente na última semana houve um aumento exponencial. A gente voltou a ter setores Covid aqui. De sábado para cá a gente já abriu 10 leitos, né? Já temos os 10 leitos já estão cheios. Temos pacientes no CTI e temos previsão de, nos próximos dias, ter que realmente abrir o setor Covid nosso de enfermaria que a gente tinha no andar. Mas a característica hoje é uma característica diferente. Hoje os pacientes, eles são pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos, né? A gente hoje tem uma pandemia, na verdade, de necessidade de isolamento, não uma pandemia de necessidade de tratamento. Então, eu acho que durante todos esses últimos 2 anos, a tentativa foi sempre, vamos montar leito de UTI, né? Vamos preparar, vamos ver respirador, vamos ver cama, e hoje não é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo hoje é a necessidade de leitos de isolamento. Você fala, mas esses pacientes, eles são oligossintomáticos ou assintomáticos, por que eles vão ficar internados? Aí que vem o nosso problema. Esse sábado agora, eu até estava conversando com o Nogueira, né? Eu vim dar plantão aqui no sábado, à noite. E vim dar plantão por um simples motivo. A gente tem 2 neurocirurgiões de plantão no sábado, né? Os 2 positivos para Covid. Um estava positivo, um estava sintomático, não veio dar o plantão, e a outra veio dar o plantão, no meio do plantão se sentiu mal, fez um swab e estava positivo. Então, assim, tem acontecido com uma certa frequência isso. A gente liberou ela e eu vim dar o plantão. E nesse plantão que eu vim, eu atendi um paciente que foi um traumatismo craniano e um outro que foi um acidente de moto, um com traumatismo de crânio e outro com traumatismo na perna, sem sentir nada, os 2 positivos. Então são pacientes que eu não posso liberar. Ontem a gente recebeu do HGG um paciente tuberculoso, que nós temos aqui o setor de tisiologia. Ao chegar, fizemos o teste, positivo para Covid. Aí onde é que a gente isola um paciente que tem tuberculose, que seria na tisiologia, ou na Covid, que é lá embaixo no setor Covid? Então a gente acaba tendo que pegar um leito de CTI, que seria um leito com paciente, e tem que colocar esse paciente lá, porque é um paciente que necessita de um duplo isolamento, né? Então, assim, a gente está tentando novamente se adaptar. Mas o que a gente tem notado hoje realmente é um aumento exponencial. Se você olhar o governo do Estado, eles mostram assim, as curvas, né? A curva atual de janeiro é 3 vezes maior do que a curva de janeiro do ano passado. 3 vezes maior. Mas de óbito, internação, praticamente nada. Nada. Você nem consegue ver, você não consegue ver no gráfico. Mas o nosso grande problema é que é o mesmo problema que a gente tinha antes, são doentes do perfil do hospital, né? Um paciente que sofreu um traumatismo craniano, eu não posso mandar ele para casa, porque você vai ele estar oligossintomático ou assintomático do Covid,
mas ele tem uma patologia potencialmente cirúrgica, que eu tenho que manter a internação dele. E isso tem acontecido no HGG também. O próprio HGG ontem já reabriu 6 leitos de isolamento Covid. Estavam com pacientes lá apendicite, que positivaram para Covid, então a gente acaba tendo que isolar. E o São José já tem sido feita uma transição, realmente a previsão. Hoje já estavam funcionando com um setor de intermediário de 6 leitos e com uma enfermaria de 8 leitos. E a previsão é que até amanhã eles abram mais 8 leitos de enfermaria para acompanhamento desses pacientes que não podem ter alta. Mas a taxa de infecção, né, o R dessa variante, ele é muito, muito alto. Até com o Nogueira a gente conversou também, né, na fase inicial, aquela variante inicial do Covid, que era aquela variante Wuhan, né, que foi aquela variante chinesa, o R era 2,5, né? Uma pessoa transmitia para 2,5, né? O vírus do sarampo, que teoricamente é um dos mais transmissíveis, o R é 15. O dessa variante Omicron está em torno de 10. Então, uma pessoa passa para 10. E tem outra característica. Se você notar, alguns estudos hoje do Reino Unido falam que esses pacientes têm poucos sintomas, né? Principalmente sintomas pulmonares. Vejam que a tomografia hoje praticamente não aparece nada nesses pacientes, porque eles falam que o vírus Omicron, a preferência dele de instalação é via aérea superior. Ele fica instalado em faringe, em laringe. Por isso, ele dissemina muito mais rápido e tem muito menos sintomas, né? Uma pessoa que está com uma irritação na garganta não vai procurar para fazer um teste de Covid. Mas hoje, os laboratórios, ontem eu tive até informação que um laboratório de Campos, no dia de ontem, a taxa de positividade para os testes feitos ontem estava em 72%. De cada 10 que faziam, 7 estavam positivos. Então, hoje a gente tem realmente uma pandemia muito grande, mas com vírus potencialmente, com uma letalidade muito menor, com necessidade de internação muito menor. Mas para a rede de saúde, isso é um desespero. Você imagina se a gente chegar em algum momento e a gente tiver 70% dos pacientes entrando no hospital positivo para Covid. Eu vou ter que isolar os 30%, eu vou ter que inverter, né? Eu vou ter que começar a isolar os não sintomáticos. Então, assim, vai ser realmente um desafio a gente lidar com esse momento novo da pandemia, que hoje a necessidade é de leitos não de tratamento, mas uma necessidade de leitos de isolamento. Eu tenho um termômetro, Arthur. Eu fico ali no Sorro, na Conselheiro Otaviano, em frente a um laboratório que faz exames de Covid, né? E o laboratório faz o seguinte: você para o carro ali, né, faz o exame e sai. Em frente tinha um terreno que o próprio Grupo IME está construindo uma outra estrutura e esses carros ficavam ali. Minha janela é para esse terreno. Então eu via, quando tinha muito carro naquele terreno, né, tem muita gente testando. Tem muita gente testando. E ontem, agora com a obra ali, não é mais terreno, os carros estão ficando parados na Conselheiro Otaviano, e dá um nó no trânsito. Quando eu desci ontem, depois do programa, Nogueira, já tinha uma fila de veículos esperando de um lado e do outro da pista. Eu falei, o negócio voltou a ficar realmente muito complicado. Mas, Arthur, eu quero voltar. Você trouxe informações novas e importantíssimas que vamos reproduzir assim que terminar o programa no Folha 1, não tem dúvida disso. Mas eu queria voltar a uma questão a um questionamento que eu fiz, só que, como você trouxe outras informações até muito mais importantes, mas que a gente precisa deixar claro. Suspensão de cirurgias eletivas. Foi uma decisão do Rio, né, do Estado do Rio de Janeiro, mas no release deles, e aí ficou a minha dúvida. Eles diziam que as prefeituras também pactuaram, os secretários de saúde pactuaram que os municípios também fariam. Qual é o panorama em Campos nessa situação? A gente não trabalha com cirurgias eletivas, né? Como eu estou te falando, você considerar que um curativo, né, que o banho de queimado seja uma cirurgia eletiva, não é, né? É uma cirurgia emergencial, só que fracionada. Um paciente com uma fratura de braço ou de fêmur, que tem que fazer um pré-operatório e opera depois de 3 a 4 dias. Ele é uma emergência, né? Ele só não pode ser operado naquele momento, né? Por vezes a gente recebe pacientes idosos com uma fratura de fêmur, que você poderia operar no mesmo dia, mas quando você faz os exames pré-operatórios, tem uma anemia muito grande, você até tem que fazer uma reposição de hemoderivados previamente, você fazer sangue no paciente antes da cirurgia, ou tem uma arritmia que impede naquele momento que o paciente seja operado. Quando a gente compensa, a gente opera, mas isso não é uma cirurgia eletiva, né? Foi uma cirurgia que ela foi eletivizada, né? Emergencial, mas foi eletivizada. Mas aqui no hospital a gente não trabalha com cirurgias eletivas. E o HGG também não tem trabalhado. Os pacientes que são transferidos daqui para a Santa Casa para fazerem as cirurgias também são cirurgias relativas a trauma. Eles têm que ser feitos porque se realmente são cirurgias, se tiverem um delay, um tempo de espera muito grande, podem gerar um quadro infeccioso
ou podem gerar algum tipo de deformidade no paciente. Então, hoje a gente não trabalha com isso. Na rede privada, eu também não tenho notícia de ter tido um cancelamento de cirurgias eletivas. Mas na pública, a gente não tem feito, porque as nossas cirurgias são voltadas realmente para emergências. Bom, tem várias perguntas aqui, o pessoal postando aqui no Face. Inclusive tem uma mensagem aqui da Fátima Castro. Bom dia, meninos. Gostei muito. Acho que ela mandou para mim, né? Então, botou no plural aí. Bom dia, Fátima. Um grande abraço a todos. Ela diz aqui, Arthur, maravilhoso, meu Nero. Fátima é uma grande amiga, né? Pessoa de luz. É de luz. Lá no grupo de WhatsApp tá chegando pergunta até agora, mas a gente vai aproveitar aqui e começar com a pergunta. Tem a pergunta aqui da Silvana Venâncio, essa não falta, né? A gente vai entrar nela também. Deixa eu só selecionar aqui onde é que está a pergunta da Vera Marques. Arthur, sabemos que as áreas mais críticas e ao mesmo tempo resolutivas no sentido de prevenção e diminuição da morbimortalidade são a atenção primária e a urgência e emergência, U/E, razão pela qual inclusive está havendo uma mudança de paradigma em relação ao melhor pagamento dos profissionais que trabalham nessas áreas, ao incentivo de residência médica e uma melhor estruturação de protocolos e níveis de atendimentos em ambas as áreas. Ou seja, para ter real resolutividade, há que se exigir residência médica para esses profissionais, uma questão que está muito aquém do desejado. Campos é um polo da U/E, né, urgência e emergência. Nesse sentido, já haveria uma proposta de residência médica de urgência e emergência no município? Como está estruturado o atendimento de urgência e emergência no Ferreira Machado? Então, vamos lá. A questão da medicina de urgência, ela é uma especialidade nova na medicina, né? Até pouco tempo atrás existiam muito poucas no Brasil. Mas a gente já está em conversa com uma universidade, se não me engano, acho que semana que vem tem até uma visita, a gente deve ir ao Rio fazer visita a uma reitoria, justamente na perspectiva da instalação de uma residência de medicina de urgência e emergência, possivelmente no Ferreira Machado e no HGG. Acho que são 2 hospitais em que contemplariam completamente, né? A gente tem praticamente todas as especialidades, a gente tem centro cirúrgico, a gente tem CTI, eu acho que seria um local ideal para esse tipo de residência, né? A instalação de outros tipos de residência eu não acho tão adequado, porque, por exemplo, você fala, você tem muita cirurgia de politrauma, por exemplo, da cirurgia geral, mas a formação da cirurgia geral não é uma formação só de trauma, né? Ela é de trauma, ela é de doenças inflamatórias, ela é de doenças neoplásicas, dos cânceres. Então, na verdade, para que o médico tenha uma formação mais completa, não seria só a parte de emergência. Mas, atualmente, como a própria Vera falou, a medicina de família já tem um programa de residência que é até fomentado pela rede federal, e agora a medicina de urgência tem se tornado realmente uma nova especialidade em que a gente tem essa intenção de começar a preparar os profissionais assim. Hoje, a legislação não exige que o médico que trabalhe no hospital tenha esse tipo de residência, né? Até mesmo porque, às vezes uma confusão que às vezes até existe, o pessoal fala, pô, mas no Ferreira Machado você tem clínica médica no hospital? Lá embaixo da emergência? Pô, claro que eu tenho, né? Se um ortopedista recebe um paciente que tem uma fratura e o paciente tem uma arritmia, eu não acho que o ortopedista seja o melhor médico para cuidar de uma arritmia ou de um paciente que sofre um acidente, e quando chega no hospital o acidente foi desencadeado por um infarto, né? Ele estava dirigindo, infartou e bateu o carro. Então, na verdade, há necessidade que a gente tenha um atendimento de clínica médica. Mas o atendimento de clínica médica aqui do hospital, ele é uma clínica médica de suporte. Ele está ali para dar um suporte para as especialidades cirúrgicas, não para o atendimento básico. Por isso que às vezes às vezes acontece, vocês veem alguns vídeos, as pessoas, olha, estou aqui na porta do hospital e o clínico não quis me atender porque eu estava sentindo isso. Porque realmente, às vezes, o local de atendimento realmente não seria no Ferreira Machado. E a gente tem criado essa tentativa de orientação, estamos colocando banners na frente do Ferreira Machado, do HGG, dizendo realmente quais são as orientações dos melhores locais. Mas quanto à pergunta dela sobre a residência de medicina de urgência, já está sendo realmente fomentado, já existe até
reuniões agendadas para que a gente coloque isso daqui em andamento. Tem mais pergunta aqui, Arnaldo. Quer fazer alguma aí ou vou aqui direto no grupo? Pode seguir, Nogueira, por favor. Cíntia Cordeiro, é médica também e fala aqui, faz aqui uma pergunta para o senhor do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. Caro Arthur, parabéns pela sua dedicação e comprometimento. Aliás, o que tem de elogio aqui na internet, depois você entra lá e vai interagindo aí. Caro Arthur, parabéns pela sua dedicação e comprometimento frente ao nosso gigante Ferreira Machado. Como está funcionando o fluxo de cirurgias do Ferreira e sua integração com os hospitais contratualizados? Houve uma mudança com esse novo aumento de casos? E qual a atual orientação quanto aos locais de atendimento ao paciente sintomático respiratório em nosso município? E eu vou perguntar ao senhor também, incluindo aqui só na pergunta da Cíntia Cordeiro, se o Arnaldo lembra o nome do que o Dr. Paulo Irano anunciou aqui em primeira mão, que é o Saúde Campos, né? É Saúde Campos? Opa, tô ficando com a memória boa também. Rede Campos de Saúde Pública. Isso. Rede Campos de Saúde Pública. Estamos acompanhando a Arnaldo e a Aloysio, né? Vou ficar bom um dia. Ainda estou novo. Já começou a funcionar esse sistema, que é, na verdade, um controle, e aí vai ter acesso a essa regulação. E eu acho que tem muito a ver também com a pergunta da Cíntia aqui, que fez as perguntas que ela fez ao senhor. Então, vamos dividir aqui em três partes. A primeira questão é sobre a questão cirúrgica, né, na rede contratualizada. Tem havido uma dificuldade, mas a dificuldade é justamente por essa que a gente conversou, né? Vários pacientes positivando na saída, né? O que a gente, na verdade, qual é o protocolo que a gente segue? O paciente, ao chegar no hospital, quando tem necessidade de uma internação, a gente procede uma tomografia de tórax e faz o exame de antígeno. Estando os dois negativos, a gente interna no andar, justamente evitando que tenha uma contaminação no próprio andar. Mas quando esse paciente ele vai ser transferido, se esse antígeno tem mais de 24 horas, a gente repete o antígeno para que ele seja transferido. E temos tido um número alto de pacientes positivando, e por isso necessitando de 7 dias de isolamento para que depois sejam transferidos para passarem pelos procedimentos cirúrgicos. Então, o problema principal hoje, acho que não está sendo na rede contratualizada, está sendo realmente no próprio paciente que está tendo necessidade de um atraso na realização da sua cirurgia, pelo fato de estar positivado para a Covid e ter que fazer esse tempo de isolamento. Quanto à questão do atendimento de paciente respiratório, a nossa tendência hoje é vamos dividir em duas partes, né, na parte adulta e na parte pediátrica. Na parte adulta, hoje, o centro acaba sendo o São José. O São José realmente está o hospital hoje mais voltado, com fluxo mais adequado para esse tipo de paciente. Mas a UPA e todas as UPHs, elas foram fortalecidas nessa parte adulta para o atendimento. O Saldanha Marinho, na maioria dos dias, já está contando com 3 médicos clínicos, né? Eu acho que praticamente todos os dias a gente já conseguiu completar isso, se não me engano, talvez esteja faltando 1 ou 2 dias para que a gente tenha 3 médicos por dia. Travessão está com a equipe completa, Ururaí também. Farol foi fortalecido para o verão e Morro do Coco foi alçado a UPH, como a gente já falou. Todas essas UPHs, elas são excelentes portas de entrada, porque ali você pode fazer uma avaliação básica, saber se há algum sinal de risco, se há alguma necessidade de procurar rede maior. Quando um paciente desse ele faz uma procura direto, por exemplo, ao HGG, que já seria uma estrutura terciária mais voltada para internação, quando ele chega lá, às vezes ele chega, você tem uma triagem, né, com uma classificação de risco. Aí começa, nossa, eu estou aqui aguardando há 3 horas, porque na verdade os pacientes com maior gravidade chegam antes, tem uma prioridade no atendimento. Então, eles podem até ser atendidos no HGG, mas entendendo que vai haver um atraso no atendimento, o que não aconteceria se eles procurassem as UPHs ou a UPA. Já na parte pediátrica, hoje o São José também já foi bem estruturado, a gente já conseguiu completar a parte pediátrica lá para fazer esse atendimento de porta das emergências respiratórias. Temos a UPA atendendo e temos a previsão de em 2 semanas de estar entregando o PU de Guarulhos já bem equipado, né? Com uma equipe ampla, com 5 pediatras por dia, com capacidade de internação e o início do HPC como uma unidade. Mas também as UPH de Travessão, de Ururaí, Santo Eduardo e Farol também contam com pediatra na maior parte dos dias, tá? E sobre a terceira pergunta, foi a sua, Nogueira. Qual que foi a sua mesmo? Do Rede Saúde Campos. Sim. A rede, na verdade, foi uma tentativa do prefeito assim, de tentar
aproximar, né, o atendimento da rede contratualizada com a rede pública. Na cabeça, às vezes, do paciente, quando o paciente ele passa por uma cirurgia ortopédica na Santa Casa, na concepção dele, ele foi operado pela Santa Casa. Não, na verdade, ele foi operado pela Prefeitura de Campos, né? A Prefeitura de Campos fez uma contratualização, fez o pagamento das órteses, das próteses, fez o pagamento da equipe, fez o repasse para a Santa Casa. E o que a gente queria, na verdade, é como já aconteceu no passado, né, que o paciente, ao passar por um atendimento, por uma cirurgia, depois fosse disponibilizado para ele qual foi o gasto, né, do tempo que ele ficou internado, qual foi o gasto daquele material, daquele medicamento, para ele saber, na verdade, o que foi feito por ele e o que a prefeitura dispôs para fazer o tratamento dele. Mas é uma coisa que ainda realmente está em fase inicial, está em fase de implantação ainda, não está no funcionamento completo. Só mais uma do grupo aqui para finalizar. Vem do Hanania Monjan, ele é presidente do Sindicato dos Pais de Alunos da Rede Particular e advogado também. Doutor Arthur, diante das informações que o senhor informou aqui na entrevista, ainda é caso de se contabilizar os casos de Covid, dado a esse fato de que a transmissão alta e também a letalidade, a transmissão é alta e a letalidade é baixa? Qual a sua opinião? Veja o seguinte, veja que assim, eu acho que a relação direta com essa queda de mortalidade, com certeza foi a vacinação. Você conseguiu de diferente, foi a vacinação. Como hoje você pode ter um pico 3 vezes maior de contaminação, com a diminuição absurda de óbitos e de internação. A única variante seria, a única diferença foi realmente a vacinação. Acredito que agora essa expansão da vacinação para a parte pediátrica e essa complementação da vacinação das pessoas que ainda não tomaram segunda ou terceira dose vai trazer uma proteção adequada. Eu acho que a partir do momento em que você tiver toda a população vacinada em sua plenitude, realmente eu acho que a necessidade da contabilização isso vai diminuir bastante. Mas hoje, como a gente tem essas crianças até os 12 anos não vacinadas ainda e tem um coeficiente da população que ainda falta tomar a segunda ou a terceira dose, há ainda o risco de pacientes com doença grave. Muitas pessoas falam, mas as crianças realmente não evoluem com gravidade. Não, realmente. A gente aqui no nosso CTI, a gente teve poucos óbitos de crianças, se não me engano, foram 3 crianças que vieram a óbitos no CTI durante toda a pandemia. Mas as 3 crianças com comorbidades, né? Eram crianças que já tinham outras doenças em que facilitavam aquele quadro. Agora, vamos dar um outro exemplo completamente diferente. Semana passada, eu tinha 3 crianças aqui no CTI, graves, entubadas, uma delas, inclusive, fazendo hemodiálise por influenza. Por gripe. E isso sempre aconteceu. Nesse período realmente de janeiro, fevereiro, março, abril até maio, tem realmente esse aumento. Então, no coronavírus, a gente não teve tanto isso com as crianças, mas tem as crianças como fonte de infecção. Então, a partir do momento que elas não foram vacinadas ainda, elas podem ser transmissores ainda, e tendo a população ainda não completamente vacinada. Então, acho que nesse momento ainda, há necessidade da gente manter esse tipo de isolamento, de tentar ainda manter um certo fluxo. É claro que pode chegar um momento em que a gente vai considerar como endêmico. Quando você deixar de ser epidêmico e passar a ser endêmico, você vai contabilizar por uma questão de vigilância epidemiológica, mas não tanto para a questão de isolamento. Mas hoje a nossa recomendação ainda tem sido a testagem e a tentativa de isolamento até que chegue um momento que a gente não consiga mais fazer isso, porque o grau de acometimento da população está tão grande que a gente não vai conseguir fazer o isolamento. Doutor Arthur, então eu queria também esclarecer em relação... Nós temos tempo ainda, né, Nogueira? Eu queria então esclarecer em relação a essa questão do número de internados, para esclarecer a própria população. O que tem acontecido é que o paciente vai à unidade hospitalar por uma outra enfermidade e lá ele é testado como positivo. Então, naquele momento, vamos pegar aquele pior momento ali de março a junho do ano passado, quando a rede de saúde pública colapsou, é porque ela não tinha mais onde colocar paciente com Covid. Covid puro. Isso, né? isso. Covid doença. Isso, e aí precisava de respirador, como você mesmo colocou aqui na entrevista, né? Todo o tratamento que foi, naquela variante que foi pior aqui pra gente, foi até antes da Delta, foi a P2, né? Foi a variante amazônica. Foi pior aqui para nossa região. Então, naquele momento, a rede colapsou porque estava muita gente com Covid e não tinha nem como atender mais paciente com Covid.
Hoje o colapso, então, o que a gente pode ter de colapso é diferente, é não poder atender outro tipo de paciente, porque o leito vai estar ocupado com o cara que positivou, indo lá procurar um atendimento por outra enfermidade? Justamente. Na verdade, acontece, como a gente preparou um fluxo hospitalar contando que a gente tenha saído, como eu te falei, a gente recebe 25 pacientes por semana com demanda de cirurgia ortopédica. A gente faz a cirurgia de uma parte aqui, eu tenho que transferir 17, 18. Se eu começo a ter um delay de 7 a 10 dias para transferir esses 18, semana que vem eu tenho 18 mais 25. Então você começa a travar esses leitos. E do mesmo modo, quando você cria enfermaria de isolamento, naquela enfermaria de isolamento eu só posso colocar os confirmados. Então vai chegar um momento em que eu vou ter 2 confirmados numa enfermaria de 4 leitos. São 2 leitos que a gente chama de bloqueado. Por isso que, às vezes, vocês, quando olham assim, um quadro dos hospitais, né, você tem número total de leitos, 6. Em atividade, 5. Bloqueado, 1. É porque aquele leito, por algum motivo, ele não pode ser disponibilizado. Como seria o caso de você ter 5 Covid e você tem um leito ali que você só pode colocar um Covid naquele local. Então, a grande dificuldade atual é a gente conseguir manejar isso, ver qual é o quantitativo para que a gente não deixe de ter o leito para atender o restante das patologias que continuaram chegando. A gente chegou a conversar no período pré-pandemia, o Hospital Ferreira Machado chegou a fazer 88 mil atendimentos no ano. Durante a pandemia caiu para 54 mil. Ano passado a gente chegou quase a 70. Então a gente voltou a ter um atendimento do modo normal, quase no nível pré-pandemia. Então os doentes têm chegado, a gente tem a necessidade de ter internação, mas alguns deles realmente vão acabar ficando uma semana, 10 dias, aguardando o período de quarentena para que possam ser transferidos. Os pacientes mais estáveis, ontem a gente teve até uma reunião sobre isso, que podem aguardar em casa uma fratura de tornozelo. E se ele fica aqui no hospital, ele poderia ficar em casa. A gente vai disponibilizar a ambulância para levá-lo para casa, fica os 7 dias, e depois a ambulância vai lá, busca. A gente está tentando todo o caminho, tentar até fazer um isolamento até em casa dos pacientes que sejam possíveis. Mas alguns deles não têm realmente essa possibilidade, traumatismo craniano ou doenças mais graves que necessitam de uma observação, a gente vai acabar ficando. Hoje, aqui no hospital, se não me engano, a gente deve estar em torno de 10 pacientes com Covid internado. Entubado não tem nenhum. Não tem nenhum paciente grave. São pacientes, mas eles acabam ocupando realmente leitos que poderiam estar sendo utilizados para outras patologias. Mas se não me falha a memória, lá na conversa você chegou a falar que tinha um em CTI ou eu estou equivocado? Tem, porque é um paciente que ele tem tuberculose e coronavírus coexistindo. Então eu não posso colocar ele na tisiologia para não passar corona para os outros e não posso colocar no corona para não passar tuberculose. Então eu tive que criar um isolamento só para ele. Você ocupa um leito de CTI para colocar um paciente, na verdade, que o objetivo é um isolamento duplo. Perfeito. E o Hospital Ferreira Machado não pelo menos não, daqueles primeiros momentos lá daquele pico da Delta, da nossa variante aqui brasileira, ele também não foi centro de tratamento para Covid, né? A gente era só de crianças para o CTI, né? Sim. O CTI pediátrico se mantém até hoje, a gente fez uma divisão, né? Até hoje a gente mantém, nós temos um CTI respiratório com 4 leitos só para crianças com sintomas respiratórios e temos um salão com 6 leitos para o restante das patologias. Mas pelo aumento que a gente está tendo nos últimos tempos, há uma previsão de nos próximos 2 meses a gente abrir um novo setor no UTI pediátrico e tentar fazer a abertura de mais 5 leitos. Que a gente vai contar com 15 leitos de internação de UTI e 5 leitos de unidade intermediária. A gente criou no ano passado uma unidade que faz a transição. Por exemplo, você tem um paciente que foi um paciente, por algum motivo, ficou muito grave e teve uma traqueostomia ou tem uma gastrostomia. Às vezes, a alta dele do CTI, direto para a enfermaria e para casa, os pais não sabiam muito bem como lidar com a criança, ficavam com medo. Então, a gente criou um setor de unidade intermediária, onde a gente tem enfermagem 24 horas, fisioterapia 24 horas, mas os pais podem acompanhar a criança. Então, um CTI onde a criança pode ser acompanhada pelos pais de modo constante e onde é ensinado para os pais como lidar para quando tiver alta eles vão para casa com uma segurança maior. Então a gente vai passar a ter 15 leitos de UTI e vai manter com 5 leitos de unidade intermediária pediátrica. Perfeito. Bom, são 8h19. Rapidamente aqui para o senhor responder uma... A Fátima repostou aqui, eu também nem me toquei. Asterisco.
Meu neuro. Eu falei. Mas tinha esse corretor aí de internet é complicado. É neuro, não é nero, não. Eu falei, de repente tem um sentido de botar fogo aí nessas pragas, né? Não. Vamos lá. Até a pergunta que vem da Selma Vieira Almeida. Eu acho bem interessante. Que eu vou dar uma opinião aqui, já são 8h19, avançou um pouco, mas só para fechar esse bloco. A hipocrisia tremenda. No Rio de Janeiro vai ter o carnaval, aí propuseram ontem 70% do público e os passistas ali, os carnavalescos ali, não é carnavalesco não, o pessoal que desfila, usando máscara. Gente, pessoal não tapa o sexo, vai tapar o rosto? Aqui para nós, sinceramente, como leigo, falar de carnaval hoje com essa variante aí, complicado. A Selma Vieira faz uma pergunta aqui para o senhor, se eu puder responder 30 segundos. Você faz parte da equipe do prefeito e diretor da rede de saúde. Não está na hora do prefeito suspender esses shows no Farol de Santo Tomé? Não consigo entender essas aglomerações na Praia Campista. Então, a equipe do Dr. Chagas, a gente conta com estatísticos, né? A gente conta com uma vigilância epidemiológica muito aguerrida, e eles fazem avaliações dia a dia, né? A partir do momento em que se notar que há necessidade de algum tipo de bloqueio ou de mudança de faixa, isso é implementado imediatamente. Como eu estou dizendo, até sábado a gente estava conseguindo trabalhar aqui no hospital sem ter leito de isolamento. A partir de sábado eu tive que colocar mais 5. Ontem a gente colocou mais 5, talvez na quinta-feira eu tenho que colocar mais 10 leitos, mas aí são coisas que você vai avaliando dia a dia. Eu acho que chegar em algum momento que note que você, além da evolução da transmissão, começou a ter uma evolução também de gravidade, de internações de pacientes pela própria doença Covid, algum tipo de mudança vai ser proposta naquele período, né? Mas isso tem que ser uma coisa feita, avaliada dia a dia. Perfeito. 8h21, rápido intervalo, voltamos já com o doutor Arthur Borges de Souza, superintendente do Feira Machado e vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde de Campos, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.